Passo agora a palavra ao keynote speaker desta sessão, Luís Manica. Bom dia a todos. Antes de iniciar a minha intervenção, gostaria de agradecer à APDC o convite que foi dirigido à ANACOM para participar nesta sessão. É com muito gosto que aqui estou em representação da ANACOM e espero poder contribuir com algumas ideias para o debate que se irá seguir. Um cumprimento especial também aos meus colegas do painel e espero que tenham depois uma boa discussão. Vou estruturar a minha intervenção ao longo destes objetivos, que são os objetivos que estão no quadro nacional e comunitário relativo às comunicações eletrónicas. Temos a promoção da concorrência, o desenvolvimento do mercado interno e a defesa dos interesses dos cidadãos. Com o novo Código das Comunicações Eletrónicas, que está atualmente em discussão no seio europeu, foi introduzido um novo objetivo: incentivar o investimento e a adesão de serviços baseados em redes de alta velocidade. Com este novo objetivo, a Comissão também traçou novas metas relativas a estas redes, à adesão a estas redes, que são metas fixadas para 2025. Estas metas são todos os agregados familiares terem acesso a serviços a 100 megabits por segundo, todas as zonas urbanas e grandes vias terem acesso a 5G e os principais agentes socioeconómicos, isto é, hospitais, bibliotecas, escolas, terem acesso a 1 gigabit por segundo. Começando por este objetivo, vamos analisar a nossa situação. Este mapa representa a penetração de serviços de redes de alta velocidade nas famílias por concelho. Em 2009, esta penetração era praticamente inexistente. Havia alguns concelhos onde existiam famílias com este tipo de serviços, mas a nível nacional a situação era quase inexistente. Peço a vossa atenção para a evolução que se verifica desde esta altura. A penetração destes serviços foi aumentando progressivamente e no segundo trimestre de 2017 já existem mais de 50% de famílias que subscreveram serviços de banda larga suportados em redes de alta velocidade. O que é que este número representa, estes 51%? Para isso, vou introduzir os objetivos da Agenda Digital Europeia 2020. São dois objetivos que estão fixados em relação às redes de alta velocidade. O primeiro, que todos os alojamentos tenham cobertura de redes de alta velocidade, isto é, cobertura a pelo menos 30 megabits por segundo. Um segundo objetivo, que pelo menos 50% das famílias subscrevam serviços com débito igual ou superior a 100 megabits por segundo. Como é que Portugal se encontra nestes dois objetivos? Verificamos que temos 81% de cobertura, isto sem contar com duplas cabelagens, de cobertura de alojamentos com redes de alta velocidade. Temos também 42% de famílias que já subscreveram serviços com débito igual ou superior a 100 megabits por segundo. Ou seja, dos 51% de famílias que vimos no slide anterior que tinham subscrito a serviços baseados em redes de alta velocidade, a maior parte, 42%, tinham serviços com 100 megabits por segundo ou velocidade superior. Estes números são tão mais significativos quando Portugal era tradicionalmente um país mais atrasado em relação à adoção de banda larga fixa. Nesta figura temos a posição de Portugal no segundo trimestre de 2012. Portugal era o 23º país da União Europeia com cobertura mais elevada. Portanto, era dos países com menor cobertura da União Europeia a 27. A penetração era de 22,2%,
6 pontos percentuais abaixo da média europeia, que era de 28,2%. No segundo trimestre de 2017, Portugal já é o 11º país com cobertura mais elevada. Portanto, houve aqui uma evolução bastante significativa. Está apenas a 1 ponto percentual da média da União Europeia. Falamos de adesão, principalmente nestes dois últimos slides. Vou-vos apresentar agora a cobertura de alojamentos em termos de redes de alta velocidade. Estão aqui listados os vários países da União Europeia e as coberturas tanto em redes de fibra óptica como em redes de cabo atualizadas com a norma DOCSIS 3.0. Em termos de fibra óptica, Portugal é o país com maior cobertura deste tipo de redes. Tem 86% de cobertura. Atenção que neste número estão incluídas duplas cabelagens, tal como estão também nos outros Estados-membros. A média da União Europeia era de 24%. Portanto, Portugal tem um valor bastante superior à média europeia. Em termos de alojamentos cabelados com redes de cabo, a situação também é bastante positiva. Portugal é o 5º país com cobertura mais elevada, tem 79% de cobertura e a média europeia eram 44%. Uma vez mais, estão aqui incluídas duplas contagens. Vimos a adesão a este tipo de redes, a cobertura nas redes de alta velocidade. Vamos agora passar para a promoção da concorrência. Primeiro slide, vou-vos apresentar a percentagem de alojamentos cabelados pelos operadores alternativos nos vários Estados-membros. Em relação ao cabo, a maior parte dos países tem cobertura por parte dos operadores alternativos. No fundo, na maior parte dos países, o cabo é operado, a rede de cabo é operada por operador alternativo, não pelo operador histórico. Acrescento a cobertura de fibra nos vários Estados-membros. Onde é que se situa Portugal? Portugal é o país da União Europeia onde os operadores alternativos mais investiram em redes de fibra óptica e redes de cabo. Temos 123% de cobertura, outra vez com duplas cabelagens. Para esta situação, muito tem contribuído o acesso a condutas e a postes da MEO. Este acesso é regulado desde 2006 no tocante às condutas e desde 2010 no tocante aos postes. Apresento-vos aqui um gráfico que representa o preço do acesso a condutas nos vários Estados-membros. Portugal é o país em que o preço é mais reduzido. Isto tem um impacto bastante relevante nos custos que os operadores têm ao desenvolver as suas redes. Não foi só o acesso a estas redes, a estas infraestruturas da MEO que tem contribuído para esta situação. Vou salientar também o Decreto-Lei 123 de 2009. Através deste Decreto-Lei foi aberta a infraestrutura de qualquer entidade que este tenha, por exemplo, concessionárias de autoestradas. Estas entidades têm de abrir as suas condutas e os seus postes a operadores de telecomunicações. Portugal foi o precursor neste tipo de regulação e foi uma inspiração da Diretiva de Redução de Custos que a Comissão Europeia veio a adotar em 2014, Diretiva de Redução de Custos de Implementação de Redes de Banda Larga. Saliento também o Sistema de Informação sobre Infraestruturas Aptas, que no fundo é um mapa com todas as infraestruturas, não só de telecomunicações como de outras entidades, que estão aptas à instalação de redes de comunicações eletrónicas. Estes dados resultam no seguinte. Hoje em dia, como referi no slide anterior, 81% da população tem escolha de pelo menos um operador com redes de alta velocidade. 57% das famílias têm escolha entre 2 operadores. Pode escolher entre serviços de redes de alta velocidade de 2 operadores diferentes. Quase 50% das famílias, 43%, mais precisamente, têm a possibilidade de escolha de 3 operadores. Isto é uma situação bastante distinta da que se verifica nos restantes países da União Europeia. E a cota de mercado dos operadores alternativos, como é que tem evoluído?
Após alguns anos em que a cota dos operadores alternativos diminuiu, entre 2009 e 2012, 2013, a cota diminuiu até valores próximos dos 50%. Desde essa altura, a cota tem aumentado progressivamente, atingindo os 60%, ultrapassando os 60% no segundo trimestre de 2017. A nível europeu, a cota dos operadores alternativos tem aumentado, mas foi já ultrapassada por Portugal. O que é que a ANACOM tem feito em relação à promoção da concorrência? Nós finalizamos, em março deste ano, a análise dos mercados de banda larga, os mercados 3A e 3B, após um processo longo e participado. Fizemos um projeto de decisão sobre a análise dos mercados de originação fixa. Definimos os preços, ou atualizamos os preços de destinação fixa e móvel. Suspendemos as alterações que a EML tinha feito às ofertas de referência, à ORAC e à ORAP, porque achávamos que essas alterações não iam no bom sentido. Estamos a definir as condições de interligação IP e alteramos as ofertas de referência de acesso ao laceto local, oral, e de circuitos alugados e circuitos Ethernet. Em relação ao desenvolvimento do mercado interno, vou destacar dois temas que a Comissão tem chamado a si e que são o roaming e a neutralidade de rede. Em relação ao roaming, representa aqui a evolução do volume de dados de acesso à internet que se tem verificado por cidadãos estrangeiros que se encontram de férias ou em negócios no nosso país. Esta evolução tem sido bastante significativa. Estas oscilações representam claramente os meses de verão. Identifico aqui três momentos, que foram três momentos em que a Comissão interveio neste tema. Em 2012, a Comissão definiu pela primeira vez preços de retalho aplicáveis ao acesso à internet, em roaming. Em junho de 2016, entrou em vigor o Home Like at Home Plus e, na sua totalidade, em junho de 2017. Como é que isto compara com os portugueses que se deslocam ao estrangeiro? Temos um volume de tráfego bastante inferior. Isto pode ser explicado não só pelo turismo, Portugal está na moda e isso vem na comunicação social, portanto, temos muitos estrangeiros que nos visitam. Pode também ser explicado pela baixa adesão da internet móvel que se verifica em Portugal face aos restantes países da União Europeia. Internet móvel em banda larga, digo. Apresento também a mesma evolução para as chamadas, isto é, os números de minutos originados tanto por estrangeiros que nos visitam como de portugueses que vão lá fora. Esta diferença não é tão grande como a que se verifica no gráfico de cima. Em relação à neutralidade de rede, vou destacar dois aspectos. O zero rating, isto é, o tratamento preferencial que tem sido dado a algumas aplicações em detrimento de outras. Isto poderá afetar a concorrência e, não sendo uma situação explicitamente proibida nos termos dos regulamentos da Comissão Europeia, é uma situação que merece ser acompanhada e analisada. Segundo aspecto, as questões de transparência para com o utilizador final e, em particular, as diferenças que poderão existir entre a velocidade contratada e a velocidade que é efetivamente disponibilizada ao utilizador final. Aqui também destaco a ferramenta que a ANACOM tem para possibilitar a verificação deste tipo de divergências, o NetMed. Em relação à defesa dos interesses dos cidadãos, vou destacar um tema, as reclamações. As reclamações em 2016 atingiram quase as 70 mil reclamações, a maior parte das quais no setor das comunicações eletrónicas. 58 mil reclamações no setor das comunicações eletrónicas, o restante no setor postal. O principal tema relacionado com as reclamações tem a ver com a venda do serviço. Estão aqui questões como os períodos contratuais mínimos, os preços e os serviços que são oferecidos.
O cancelamento do serviço é também uma reclamação com algum peso. Estão aqui dificuldades burocráticas que são alegadas por parte dos utilizadores finais quando querem cancelar ou mudar de operador. Temos reclamações relacionadas com equipamentos, faturação e avarias, mais ou menos com o mesmo peso, à volta de 10, 11%. E, finalmente, reclamações sobre alterações contratuais que têm aumentado de peso ao longo dos anos, atingindo, em 2016, os 5%. A ANACOM também interveio com algumas medidas relacionadas com a defesa dos interesses dos cidadãos. Vou salientar as melhorias no NetMed, o início do procedimento de alteração do regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual, que foi posteriormente objeto de um sentido de provável decisão em junho deste ano. Tem sobretudo a ver com a organização da informação que é apresentada na ficha de informação simplificada. Destaco também o projeto de alteração do regulamento de portabilidade, que queremos pôr alguma eficiência neste procedimento, no procedimento de portabilidade de número. A consulta pública sobre o Serviço Universal foi feita durante o verão e as medidas corretivas sobre as alterações contratuais que foram efetuadas em julho e agosto. Quanto a desafios, saliento estas 5 vertentes: a concorrência, a conectividade dos consumidores, a segurança e a tecnologia. Em relação à concorrência, é conhecida já a intenção da MEU se concentrar com a média capital. Está aqui em causa a convergência e os conteúdos. Portanto, é um desafio com que temos de lidar e ter em particular atenção. As concentrações e oligopólios são um tema que tem vindo a ser identificado ou tem surgido na União Europeia. Temos assistido a algumas concentrações entre operadores, concentrações horizontais. Isto pode levar a estruturas de mercados oligopolísticas. E temos os temas também da neutralidade de rede e qualidade de serviço, que poderão ter questões de concorrência. Conectividade / consumidores, serviço universal e os investimentos no 5G e nas redes de alta velocidade. Questões de segurança, a privacidade e a proteção dos dados, cada vez mais um tema atual. Questões de tecnologia, os OTTs, como regulá-los, se é necessário regulá-los, e a internet das coisas, de que dentro de uns anos vamos ter muitos equipamentos ligados e poderá também haver aqui algumas questões de concorrência. Em relação aos consumidores, o tratamento de reclamações, como já vimos, é uma situação que nos preocupa, e os contratos e fidelizações. Em relação ao setor postal, e para terminar, primeiro, em relação ao setor, verifica-se que o tráfego postal está em queda. O tráfego postal tem-se reduzido, em média, 4,4% ao ano entre 2012 e 2016. Esta queda do tráfego não é compensada ainda pelo crescimento do tráfego de encomendas devido ao comércio eletrónico. Este tráfego de encomendas tem crescido, em média, em 1,4% no mesmo período. Em termos de concorrência, o Grupo CTT continua a ter uma cota de mercado elevada, de 93% em 2016, em termos de tráfego. O que é que temos feito e o que é que vamos fazer? Definimos recentemente os objetivos de densidade de rede postal e de ofertas mínimas dos serviços que devem ser verificados no triênio de 2018 a 2020. Vamos também definir brevemente as obrigações de qualidade de serviço e as regras de fixação de preços também para vigorarem nesse triênio. Temos a questão do acesso à rede postal e do prestador de serviço postal e de elementos da sua infraestrutura. Temos vindo a monitorizar e fiscalizar o cumprimento das obrigações que já foram estabelecidas e, por fim, teremos que contribuir para a reavaliação pelo Governo das condições de prestação do Serviço Universal Postal. E obrigado pela vossa atenção. Agora a vossa atenção para o moderador desta sessão, Daniel Alvarenga. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao painel sobre regulação. Antes de mais, agradecer à APDC e ao Dr. Rogério Carapuça pelo convite
E, antes de mais, vou já passar às apresentações muito breves, porque temos muitos temas para abordar. Antes de mais, a doutora Sónia Machado é responsável pela Direção de Regulação e Jurídica da MEL. A doutora Madalena Sutcliffe é Diretora Jurídica e de Regulação da Vodafone. A doutora Sónia Machado, Filipa Carvalho, a doutora Filipa Carvalho, que é a Diretora Jurídica e de Regulação da NOS, e o doutor André Gurjão, CFO do CTT, e tem também as responsabilidades de regulação dentro do CTT. Gostaria de começar pelas questões europeias. Vimos um dos pontos que o Dr. Luís Manica referiu agora na apresentação, foi relativamente ao roaming. Eu sei que anteontem um estudo do Eurobarómetro por parte da Comissão Europeia referiu que cerca de 70% dos consumidores do universo sondado veem o fim dos custos de roaming para os consumidores como algo positivo e estão cientes já também desse movimento. Eu gostaria de perceber um bocadinho qual é a vossa visão da parte das telecoms para isso, se este fim dos custos para os consumidores tem aqui outro lado importante também para a operação geral das telecoms e também qual é o balanço geral que fazem para a ação e as prioridades das autoridades europeias a nível regulatório hoje em dia em cima da mesa. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite da APDC para estar aqui presente e não posso deixar de dar muito boa nota do discurso do engenheiro Luís Manica, porque também é a primeira vez que aqui está e é de todo merecido esta palavra ao engenheiro Luís Manica. Quanto ao roaming, nós, de facto, temos alguns desafios pela nossa frente, agora já depois do RELA estar completamente implementado e que são conhecidos e que já foram, por muitas vezes, identificados, como seja o combate a utilizações indevidas do roaming, e o segundo é a alteração de comportamento de utilização dos dados, principalmente dos dados em roaming, e estes dois desafios permanecem e vão continuar para o futuro com, obviamente, ónus sobre os operadores. Nós verificámos e nós constatámos e confirmamos também os dados e a informação apresentada pela ANACOM relativamente à utilização dos serviços de roaming, principalmente no verão. Obviamente que as nossas redes e a nossa rede está preparada e vai estar preparada e faz parte da nossa estratégia de gestão de rede, estar preparado para este tipo de comportamentos. De qualquer maneira, não há dúvida e não podemos esquecer que este tipo de gestão e este aumento de utilização dos dados e da nossa rede em decorrência do RELA também traz desafios de investimento e de novo investimento e, portanto, aqui estamos para, com mais investimento, fazer face a este tipo de utilizações. Quanto à questão da fraude, que é uma questão que tem vindo a ser falada muito ao nível das utilizações indevidas e excessivas do roaming, através das políticas, o que a MEL tem feito e vai continuar a fazer, naturalmente, é através das políticas previstas de PURs e através de mecanismos de fraude e de prevenção de fraude individuais, fazer face a esse desafio. Sendo que, neste momento, podemos dizer que o roaming é só mais um desafio que temos pela frente e, portanto, que nos vai aqui desafiar a mais capacidade de investimento em rede. Mas estamos para isso aqui. Madalena, estão confortáveis com estas novas regras? Já se sente-se que já não há volta atrás? Qual é que tem sido o impacto nestes primeiros meses do fim dos custos de roaming aqui nas redes em Portugal? Bom dia, Daniel. Bom dia, audiência. Bom dia, uma palavra especial ao Sr. Presidente da ANACOM e ao Engenheiro Luís Manica pelo belíssimo discurso que fez e a todos os membros do Governo aqui presentes e a todos. Um obrigado à APDC. Eu, se calhar, até me centrava mais um bocadinho sobre a questão europeia do código. O roaming é uma realidade, está adotado. Eu subscrevo inteiramente as palavras da Sónia Machado em relação aos desafios. Portanto, de facto, temos muito turismo, somos recebedores e é óbvio que conseguimos acomodar este ano.
mas há desafios, naturalmente, e, portanto, há uma questão de sustentabilidade, sobretudo com os preços grossistas fixados a nível europeu a baixar e, portanto, obviamente que há aí uma questão. O Código Europeu e estas novas regras europeias que aí vêm, que serão uma realidade em 2020, 2021, tinham 2 ou 3 desígnios muito importantes e que se relacionam também com isto, que é, desde logo, a promoção do investimento, portanto, encorajar o investimento. E isso é relevante na medida em que ao Código subjazia uma ideia de preocupação de não sobreoneração do setor, com taxas de espectro elevadas que, enfim, sejam vistas como uma forma de extração de renda. Portanto, todo o Código, ao Código subjaz esta ideia. E, portanto, é preciso ter cuidado que essa ideia inicial do Código não seja desvirtuada agora no período negocial que se segue. E outra ideia também era anular as diferenças regulatórias entre Estados-membros, portanto, promover uma maior harmonização, precisamente para promover estes objetivos europeus de construção do mercado único e digital e de encorajar o investimento no 5G e na fibra óptica para permitir um e-commerce e um IoT e a indústria 4.0 a nível europeu. Portanto, é muito importante que medidas, enfim, como o roaming, outras medidas que possam surgir, tenham esta preocupação de encorajar a sustentabilidade do setor. Portanto, eu faria assim mais um big picture destas 2 ideias fulcrais. Uma terceira do Código, que acho que também vale a pena dizer, é que o Código encoraja o co-investimento. Portanto, soluções que sejam eficientes do ponto de vista económico para um país, mais do que cobrir com 3 autoestradas concorrentes. Filipe, nós temos sido as mais vocais a lamentarem o roaming e a pressão que poderia colocar nas redes. A questão do co-investimento também é muito importante. Quais tem sentido pressão, de facto, nestes primeiros meses de utilização do roaming e quais são aqui as prioridades? Já falámos aqui também do questão do espectro 5G, também que visão é que tem para essa questão? Bom dia a todos. Vou também repetir as palavras das minhas colegas. Parabéns ao engenheiro Luís Manica pela introdução e pela fotografia do setor, muito bem feita, muito clara. Em relação, e agradecer à PDC o convite, claro. Em relação às questões que me põem, no que diz respeito ao RLA, eu penso que quer a Sónia, quer a Madalena já disseram aquilo que a nós também entende serem as preocupações. Obviamente que o impacto para o consumidor é positivo, é inegável e foi a vontade europeia que se impôs. Aquilo que nós sempre dissemos é que isto teria um impacto financeiro e claro para Portugal, para um país que é pagador líquido de receitas grossistas, e isso verifica-se, e não há uma correspondente compensação de utilização ou de receitas retalhistas. Portanto, nós temos muito mais pessoas a virem e a usarem as nossas redes do que pessoas a irem e a beneficiarem do RLA. E nessa medida, enfim, é bom para o consumidor, mas tem impacto nas empresas. Tem também desafios grandes que a Sónia identificou no que diz respeito ao investimento e nas redes e assegurarmos o serviço, que obviamente que asseguraremos, mas que se traduz num investimento extra, numa preocupação extra, e também as situações de fraude que têm que ser resolvidas e que têm que ser endereçadas, muitas vezes até junto com o próprio regulador, para encontrarmos soluções que sejam céleres e práticas para combater esses fenómenos que existem e que nos vão preocupar daqui para a frente. No que diz respeito ao Código Europeu e às outras questões que pôs, de facto, o principal desígnio, ou a principal novidade trazida pelo Código é aquilo que o Luís Manica disse e a Madalena também já disse, que é o acesso e a conectividade de alta velocidade. Eu deixaria aqui, se calhar, alguns watch-outs, algumas preocupações a esse propósito. Isso consegue-se, é um desígnio que qualquer empresa de telecomunicações terá também, e qualquer empresa com responsabilidade social abraça esse desafio, mas esse desafio exige investimento, e o investimento exige
equilíbrios no que diz respeito quer à proteção da concorrência, quer ao acarinhamento da partilha e de acesso às infraestruturas, quer ao combate à tentação da sobre-oneração, que é uma tentação que existe todos os anos a propósito dos orçamentos de Estado. O que é que eu diria a esse propósito? Uma palavra para as taxas de espectro. As taxas de espectro subiram em 2014 10%, em 2017, de 36% e em 2017 10%. Estamos a falar de subidas entre 2011 e 2017 para a ANANOS de muitos milhões de euros e para os outros operadores também, muitos milhões de euros. Estamos a falar entre 11 e 17 de mais de 60% de subidas de taxas de espectro. Sem nenhuma, não há nem mais nem menos escassez, somos os mesmos operadores, portanto não há uma justificação a não ser uma tentação de recolha de receitas. Diria também a propósito do espectro, e falando daquilo que disse, que devemos ter também algum cuidado com a tentação de pormos no mercado o espectro de 700, tendo em vista o 5G. Parece-nos demasiado cedo, por várias razões. Eu chamo-lhe um erro que tem 3 Gs e explico. Nós já cometemos esse erro a propósito do 3G, pusemos o espectro à venda antes do tempo, quando a tecnologia nem sequer estava pronta nem disponível, portanto compramos o espectro e ficamos alguns anos à espera para o poder utilizar. O 4G ainda não está explorado, não está totalmente explorado, já estamos a falar no 5 como se estivesse aí já ao virar da esquina. E o 5G ainda não tem tecnologia estabilizada, nem tampouco há uma decisão, e há inúmeras discussões sobre isso, qual é o melhor espectro para pôr o 5G, que pode nem sequer ser o 700. Portanto, é também uma tentação que está aí à porta e que deve ser vista com muita cautela e muito bem ponderada. Uma outra tentação, uma outra preocupação que sai e que precisa de ser analisada quando se pensa em promover um elevadíssimo investimento nos próximos anos, é a da proteção da partilha e do co-investimento, que é absolutamente essencial para que consigamos atingir os objetivos. E, por outro lado, não esquecendo suprir as necessidades de acesso ou, enfim, a regulação que ainda é necessária e que também permite esse co-investimento e o desenvolvimento das redes de alta velocidade. Eu diria que, para começo de conversa... André, não temos roaming. Nesta vez não é sobre roaming. Os CTT e os operadores postais também fazem parte da agenda digital europeia. A Comissão Europeia aponta para que, se os Estados-membros adotarem a maior parte das indicações, é possível obter com iniciativas de e-government poupanças por ano de 5 mil milhões de euros em 2020. E os CTT já têm vindo a sentir alguma pressão recente nas receitas relacionadas com iniciativas de digitalização por parte do Governo. Como é que o operador postal se encaixa na estratégia digital europeia e o que é que vê como as questões regulatórias cruciais no futuro para um operador postal? Bom dia. Primeiro gostaria de agradecer à PDC porque, como o Congresso chama Digital Business Congress e em 2014 era Congresso das Comunicações, quer dizer, como disse bem, acho que nós temos o nosso papel relevante no mundo digital e, mais do que isso, achamos que o mundo não é digital, o mundo, é digital e é físico e por isso acreditamos mais que é omnicanal. E eu gostaria de dar aqui o exemplo, eu sou o único que tenho um meio digital, as minhas colegas têm um meio em papel e por isso representa que a opção deve continuar a ser um bom princípio de direitos dos cidadãos. Gostaria também de cumprimentar a Anacom pela sua presença e pela sua apresentação. Viu-se aqui que o foco está muito mais no mundo, diria, das telecoms do que no mundo postal.
porque o futuro será mais digital e menos postal, no sentido do postal que hoje conhecemos. E como diz, o desafio é grande. Eu acho que a Anacom, no final, conseguiu nos dar aqui uma ideia do quais são os desafios do setor postal. Apesar de ser mesmo o último ponto que estava lá em baixo, acho que faz sentido, não só a nível nacional, como também a nível europeu, porque existe uma diretiva europeia para o setor postal, e equacionar qual é o papel do setor postal neste mundo mais digital, neste mundo mais com e-government. E eu acho que é muito importante salvaguardar os direitos dos consumidores. E é aqui que eu acho que tem falhado esta agenda digital. É uma agenda digital que parece que é forçar as pessoas a ficarem digitais. E eu acho que forçar não é, ou seja, não é defender os consumidores. Eu acho que a possibilidade da pessoa escolher o meio que quer utilizar para a sua vida é cada vez mais uma tendência. E nós vemos que algumas empresas digitais tornarem-se mais físicas. Falando, por exemplo, da banca, vimos alguns bancos meramente digitais abrirem balcões, a Amazon a abrir livrarias nos Estados Unidos, ou seja, o mundo do omnicanal é cada vez mais relevante. E a parte física tem um papel muito relevante. Se não tivesse, este congresso provavelmente era através de meios digitais e não estaria aqui ninguém. E por isso é este papel de haver espaço para tudo que eu acho que é muito importante. O CTT, por exemplo, quando foi algumas iniciativas de governo para migração para soluções digitais, como foi o Via CTT, os CTT criaram o sistema. Eu diria que o sistema hoje em dia está como está e não está mais desenvolvido porque não houve a vontade de o desenvolver de todas as partes que estiveram a participar no mesmo. Eu vou dar aqui um exemplo para muitas das empresas que poderiam beneficiar da concentração das faturas eletrónicas no Via CTT, acabaram por optar, e algumas delas são das minhas colegas, acabaram por optar por uma solução alternativa, que tem esse direito, de porem a fatura eletrónica no seu website para o cliente poder consultá-lo, ou enviarem via e-mail. Isso é sempre uma opção, e o que eu acho aqui importante é este papel. Eu acho que o e-government é muito importante, mas se o e-government for feito de uma forma um bocadinho... Temos que ir para aí, ou seja, temos que implementar o e-government. Há muitas pessoas que vão ficar excluídas. E um dos temas que temos, e eu aqui, provocando aqui um bocadinho as minhas colegas, um dos temas que temos, a fatura digital tem duas vantagens. Acho que poupa algum correio, mas poupa muitas reclamações. Porque as pessoas olham menos para a fatura digital que olham para a fatura em papel. Há estudos feitos em Inglaterra relativamente a esse tema, e também é uma realidade que normalmente a fatura digital, graças a Deus, ou graças um bocadinho a este fator de que as pessoas olham menos para a fatura digital, vem agarrada ao débito direto. Porquê? Se olham menos, se calhar também não pagam. E se não pagam é melhor que vá diretamente à conta, que assim não há esse problema. E por isso esta preocupação de que há espaço para o mundo físico e para o mundo digital é importante, até porque o mundo físico no futuro, por exemplo, de um comércio eletrónico, do e-commerce, alguém vai ter que entregar as coisas. E estamos cá nós para o fazer. Alguém vai ter que levar documentos à casa das pessoas. Estamos cá nós para o fazer. Ou seja, mundo digital sim, mas nós somos pessoas, o mundo continua a ter uma componente física muito relevante. Acho que o papel digital, por exemplo, pós-CTT, vai ser fundamental para nós nos modernizarmos e para no futuro termos uma estrutura provavelmente mais eficiente, aproveitando tudo o que o digital nos pode trazer. Numa lógica de sempre optar pelo qual é a melhor solução, física, digital ou interligar as duas. Obrigado. Mídia. Ontem já foi discutido no painel do Estado da Nação, de alguma forma, as questões importantes que temos à frente. Estamos perante uma mudança de paradigma e o papel dos reguladores vai ser central. De forma muito geral, acham que a atitude deve ser num sentido mais restritivo ou relaxado ao nível das operações que estão em cima da mesa, não só em Portugal, mas a nível global? Bem, eu vou começar pelo fim da sua pergunta, porque me parece que hoje em dia, e esta mudança de paradigma que todos nós identificamos e que todos nós sabemos que está a acontecer e para o qual todos nós temos que estar preparados, coloca desafios importantes ao nível da regulação e ao nível dos reguladores, e nós, obviamente, que concordamos com isso e identificamos claramente essa exigência.
Eu gostava de começar, é estranho, mas gostava de começar a responder a esta questão do desafio e do papel dos reguladores por mencionar um discurso que o chairman do BEREC, é estranho ser eu a falar do chairman do BEREC, mas de facto o chairman do BEREC ontem fez um discurso num evento internacional em que identificou alguns desafios da regulação e os desafios do regulador por forma a facilitar e atrair o investimento para a Europa. E há dois desafios que estão em cima da mesa e que estão em cima do regulador, por forma a que esse investimento aconteça e aconteça de forma sustentada. E os dois desafios que ele identificou são a previsibilidade e a consistência. Naturalmente, nós já dizemos isto há muito tempo, mas agora num momento destes em que há de facto uma alteração de paradigma, em que temos uma entrada e uma alteração absolutamente disruptiva no setor das telecomunicações, não só com os mídias, mas com os OTTs, ele dizia e acabava ligando estas duas, previsibilidade e consistência, dizendo que só a independência é que consegue garantir a previsibilidade e a consistência. E, portanto, nós vamos ter 3 princípios que vão estar muito presentes e que consideramos que são absolutamente essenciais, não só na questão dos mídia, como na questão do quadro regulatório OTTs e também na questão das análises de mercado, identificação de problemas e falhas de mercado. E, portanto, este desafio é um desafio pelo qual nós também, enquanto operadores, vamos pugnar, porque de facto são a vontade de investir e a vontade de atrair investimento para Portugal tem que ter alguma sustentabilidade e alguma motivação, e estes 3 pilares são absolutamente essenciais para que tal aconteça. Assim sendo, vejo o papel dos reguladores, e isto na perspectiva da regulação propriamente dita e não na perspectiva política, porque não me cabe a mim fazer comentários relativamente a esse tema, mas a regulação assenta, tanto a regulação ex ante e ex post, como nós assim a conhecemos, assenta numa coisa muito básica, que é a existência de falhas de mercado. E, portanto, a existência de falhas de mercado identificadas em factos ou em indícios absolutamente sustentados de que existem ou podem haver falhas no mercado identificado, exigem então uma intervenção regulatória por parte dos reguladores que forem competentes em cada um desses mercados. E, portanto, neste sentido, tanto nos mídia como nos OTTs, que não posso deixar de incluir nesta discussão, porque me parece uma discussão muito mais real, o que se exige ao mercado e aos reguladores é a identificação, sim, de falhas de mercado, e obviamente que depois o comportamento dos agentes económicos, nos quais se inclui a PT, a MEL, a Altice, obviamente, com os reguladores trabalhar no sentido de que essa falha seja colmatada e portanto, vemos com muita tranquilidade, mas também com muita vontade de criar disrupções, com muita vontade do trabalho conjunto, garantindo estes 3 princípios da consistência, previsibilidade e independência. Helena, ontem a doutora Rosa Colel falou de uma questão de sobrevivência para o setor, para alguns grupos de mídia, e do outro lado o doutor Francisco Pedro Balsemão falou de level playing field e de uma preferência por concentrações horizontais e não verticais. Como é que olha para estas questões? Neste caso específico desta operação, o que é que está em causa? Olha, em relação a esta operação, o Dr. Francisco Pedro Balsemão também referiu as consequências nefastas. Eu pegava mais por aí. Esta operação não pode ser aprovada. Cria tantos e tão graves problemas de concorrência e de pluralismo, e um deles é a viabilidade dos mídias, precisamente, que não tenho dúvidas nenhumas que a ERC e a Autoridade da Concorrência não podem aprovar, e não podem aprovar nem com compromissos. Os compromissos não resolvem o problema. Aquilo que se passa, no fundo, e posso resumir, é que estaríamos a regredir, portanto, era um regresso ao passado. Enquanto que antes, os operadores alternativos tinham que pedir à PT
acesso às suas redes para chegarem ao cliente final. Agora, o que ia acontecer é que os operadores alternativos teriam que pedir à PT Altice acesso aos conteúdos que os clientes mais querem ver, os preferidos, para conseguirem oferecer esses conteúdos aos clientes finais. Esta operação, assim em 3 grandes blocos, cria 3 grandes problemas, além outros muitos mais, não é? Mas eu estou aqui para apresentar a nossa perspectiva, nomeadamente o acesso aos canais e conteúdos TVI, nomeadamente o acesso ao espaço publicitário que o Grupo Mídia Capital / Altice oferece, e é o maior oferente, e o acesso à informação dos concorrentes que a Altice vai poder ter e vai poder usar em seu proveito. Em relação ao primeiro, deixe-me dizer-lhe que isto, no fundo, o que se passa é que nós vamos ter que, enfim, vai estar na mão de um dos nossos maiores concorrentes os conteúdos que os clientes querem ver, os conteúdos preferidos dos consumidores. E em relação a isto, que fique bem claro, em relação ao caráter essencial, must-have dos TVI, os TVI são os líderes, quer em sinal aberto, quer no cabo. Tem shares de audiências que vão até aos 27%. Isto até pode parecer pouco se pensarmos em cotas de mercado, mas são shares de audiências, são medidos de formas diferentes. E se quisermos comparar, por exemplo, com os líderes de cabo, o ano passado, isto foi a Anacom que o disse muito bem, a Anacom teve um belíssimo trabalho no seu parecer. Os líderes do cabo foram SIC Notícias, CMTV, Hollywood, tiveram shares de 2,5%. Perguntavam, então e os Fox? Esses é que nós vemos, os Fox, os AXN, os Pandas, tiveram shares de 1,5%. Portanto, é assim que compara. Os TVIs são aqueles canais que tipicamente têm conteúdos de mais longo formato, telenovelas, talent shows, que prendem as audiências, não é? Por mais tempo. São os canais em língua portuguesa com os atores portugueses. A Plural, que é a maior produtora de conteúdos, tem contratos de exclusividade com alguns dos principais atores, portanto, os conteúdos nem sequer são necessariamente replicáveis. Estamos a falar dos canais que mexem com o povo português, que maior afinidade tem com o povo português. E, portanto, um concorrente nosso controlar este tipo de conteúdos é grave e não dessossega minimamente que a Altice, no início, no comunicado da CMVM, tenha dito, bem, eu ofereço um compromisso, eu mantenho a plataforma aberta, não sei bem o que isso quer dizer, ou agora nestas últimas notícias dos mídia, que oferece compromissos para resolver os problemas de concorrência e os problemas de pluralismo, e se quiser eu já lá vou aos problemas de pluralismo, que envolve liberdade de expressão, independência dos jornalistas, viabilidade dos mídia, enfim. Os compromissos, isto não se chega minimamente, porque nós estamos a falar de estratégias que podem ir não só desde o típico bloqueio do acesso ao canal, encarecer o acesso ao canal, mas estamos a falar de estratégias, eu não estou aqui para dar ideias, mas estamos a falar de estratégias que podem ir desde colocar o preview exclusivo da telenovela na box da Mel, passar com 2 ou 3 dias de antecedência alguns episódios, tirar funcionalidades de catch-up e aquelas coisas que os clientes valorizam quando disponibilizam aos concorrentes, quer dizer, N formas. E o que é que vai acontecer? Nós vamos andar num jogo do gato e do rato, se isto fosse aprovado, com compromissos, em que temos a Altice a desenhar estratégias e temos os reguladores a correr atrás a ver se há possíveis infrações. Sejamos sérios, isto não funciona. Não funciona de todo. Portanto, não nos sossega quando digo a operação não pode ser aprovada e os compromissos não resolvem, é isto que quer dizer. E diga-me, não há compromisso que garanta a plataforma de igualdade que temos hoje. Não há compromisso. E isso verifica-se nos outros 2 blocos que disse. O bloco do acesso a espaço publicitário, aqui vou ser muito rápida. A Mídia Capital é o maior oferente neste momento, na televisão, na rádio, no digital. No digital não é o maior, mas enfim, tem uma posição no IOL. Com a integração com a Altice, vamos ter um reforço de poder de mercado, ok? E é esse o critério, não é uma questão de indícios até. O que é que vai acontecer? Nós, para um operador de telecoms qualquer, todos nós que estamos aqui sentados, é fundamental fazermos campanha 360. Temos que publicitar na televisão, temos que publicitar na rádio, temos que publicitar no online, quer os internacionais, quer os meios nacionais. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ter que lidar com o nosso maior concorrente, vai se tornar um parceiro comercial obrigatório. E, mais uma vez, podemos estar a falar de estratégias tão simplistas como bloquear não tenho espaço, mas deixe-me dar-lhe um exemplo. Que incentivo é que a Altice Mel tem de colocar o anúncio da Vodafone no spot melhor antes do telejornal ou no intervalo da telenovela, porque são esses os conteúdos que as pessoas veem linearmente, e não colocar o da Mel? Nenhum. É a mesma coisa em relação ao acesso à informação dos concorrentes. E aqui vou-lhe dar um exemplo, porque há muitos mais. Eu podia ficar aqui até amanhã. Nós temos que entregar as nossas bobines, os nossos filmes publicitários às televisões com pelo menos 72 horas de antecedência. Esta é a regra que está tabulada, porque as televisões precisam de organizar a sua grelha, enfim, precisam de organizar os seus conteúdos. 72 horas antes, e às vezes reduzem para 48, mas se eu quiser pôr um anúncio na televisão segunda-feira, tenho que entregar quarta-feira anterior.
Se eu quiser pôr um anúncio, vamos imaginar uma promoção, 2 mensalidades, uma coisa que seja estruturante para o setor, um 6P, basta à Mel saber com 3 horas antes o que é que nós vamos fazer, que reformula o seu site. Nem sequer precisa de 24, 48 ou 72 horas. Isto anula por completo a vantagem competitiva. E vai-me falar em compromissos quando basta pegar num telemóvel, filmar um ecrã e dar ao colega da Mel? Quer dizer, não é? Isto é grave para Portugal, isto é grave para o mercado e para a democracia, e aí temos os temas do pluralismo, que há critérios jurídicos que estão preenchidos para o chumbo. Isto é grave para o futuro do mercado, porque se nós vemos lá fora e cá dentro que cada vez menos vemos linear e vão entrar OTTs, lá fora já existe, cá em Portugal ainda não há OTTs que ofereçam canais portugueses e conteúdos, mas é o futuro, não é? Que incentivo é que este grupo tem de dar os canais e estes conteúdos a um OTT? Nenhum. E finalmente, só para fechar, se isto for aprovado, vamos criar incentivos para haver movimentos idênticos. E diga-me, Portugal quer, se um cliente quer ver a TVI, tem que aderir a um operador, se um cliente quer ver SIC, tem que aderir a outro. Isto é uma balcanização dos conteúdos. É isto que queremos. Filipa, partilha destas preocupações também estão... Se tivesse sido eu a escrever, não tinha escrito melhor. Ela está preparada para fazer movimentos idênticos, caso seja necessário? Vamos atrás um pouco. Eu não vou repetir o que a Madalena disse. A Madalena resumiu aquilo que poderá ser o input foreclosure total e parcial. Penso que as pessoas na sala sabem bem do que é que se trata. O customer foreclosure total e parcial. Eu, se calhar, pegava em duas ou três ideias para completar aquilo que a Madalena disse. Obviamente que nós achamos que a operação não deve ser aprovada. Temos lutado por isso todos os dias, desde que tivemos o conhecimento da operação. 2 ou 3 notas mais intuitivas, talvez, para a nossa audiência. Esta operação, quando nós olhamos para o panorama internacional, nós vemos que existem algumas operações na cadeia de valor que vão acontecendo. Mas não há um padrão. Temos um OTT a fabricar conteúdos, temos um distribuidor a tentar juntar-se a um agregador, enfim, há vários tipos de... Mas não há nenhuma tendência, nem uma realidade para a qual possamos olhar e dizer existe aqui um benchmark, existe aqui podemos antecipar o que é que vai acontecer. Isso é uma nota bastante importante. A segunda nota bastante importante que eu gostaria de deixar é que as 2 ou 3 operações que conhecemos, nenhuma delas está sequer remotamente próxima daquela de que estamos a falar. Podemos ver a operação da Bélgica, podemos ver nos Estados Unidos uma operação altamente discutida, que está há mais de um ano a ser discutida entre senadores e operadores e Secretaria de Estado da Justiça, enfim. Nenhuma delas está remotamente próxima desta, porque esta operação é a única no mundo que junta o maior operador de comunicações ao maior operador de audiências de televisão. Operador esse que em Portugal assume uma relevância extrema, porque tem 27 ou 28% de cota, nos meus números, eu escrevi 28, tu escreveste 27, tem uma fortíssima marca, na qual claramente haverá um incentivo de alavancar um conjunto de novos canais e novos conteúdos. Outra nota muito importante, onde é que estão os incentivos e uma resposta ao seu resumo daquilo que a Presidente Executiva da Mídia Capital disse ontem. Os incentivos são claros. Notem, a Altice ofereceu pela Mídia Capital 440 milhões de euros. A Mídia Capital, analisada, enfim, por outras pessoas, por outras entidades, a nós, ou mesmo analistas, vale cerca de 270 milhões de euros. Temos aqui um prémio muito grande pela Mídia Capital. Ao mesmo tempo, convém lembrar que o mercado das comunicações vale 16 vezes mais do que o mercado dos mídia. Isso significa o quê? Significa que, mesmo que algumas das ideias que a Madalena aqui deixou possam beliscar um negócio que, ao contrário do que a Mídia Capital disse, é sustentável por si. Um negócio que é sustentável. Portanto, mesmo que algumas alterações, algumas exclusividades,
algum trabalho na publicidade possa beliscar o negócio, haverá um muito maior ganho do lado das comunicações eletrónicas, que incentivará a que esses movimentos aconteçam. Portanto, a Mídia Capital dizia ontem, nós não temos incentivo nenhum em não ter na MEO todos os canais, na medida em que isso possa beneficiar a MEO pela exploração de exclusivos e na medida em que haja uma estratégia de exploração de exclusivos, eles poderão querer manter o generalista, enfim, mas poderão querer prejudicar os canais da SIC. Nós não teremos nenhum incentivo a diminuir a publicidade. Depende, na exata medida em que a MEO ganhe por prejudicar os seus concorrentes diretos, poderão ter um incentivo. E poderíamos estar aqui a dar inúmeros exemplos. Quando se fala em compromissos, de facto, entramos num mundo muito complexo e de muito difícil execução. E ao contrário do que só uma última nota, em relação à informação do consumidor, também foi dito que é essencial a junção dos mídia com as comunicações, porque as comunicações estão próximo do consumidor, do cliente, e os mídia não estão tão próximos. E, portanto, que da junção sairia um produto mais adaptado, mais rico, mais futurista. Isso pode ser conseguido sem concentração. Pode ser conseguido com acordos de parcerias nos quais até todos os operadores partilhem informação com as televisões e se desenvolvam projetos de publicidade direcionada e canais mais adaptados. Portanto, não é preciso uma operação de concentração, porque isso pode acontecer num mercado livre, concorrencial, onde todos caminhamos dentro das nossas competências e dentro das nossas vontades para atingir um resultado com igualdade de circunstâncias, com o mesmo level playing field, não potenciado por uma junção de dois operadores. Voltando ao tema dos compromissos, é de facto muito difícil, porque os incentivos são muito grandes e é de facto muito difícil ou impossível definir compromissos que obviamente não podem ser genéricos, têm que ser extremamente concretos. Será de facto muito difícil fechar os riscos e controlar os incentivos, pelo que nós não vemos outra opção que não seja chumbar este negócio. Porque ele terá um enorme impacto, quer do lado das operações de comunicações e da competitividade no mercado das comunicações, quer no lado que a AERC compete proteger da garantia do pluralismo, que é um sustentáculo do Estado de Direito Democrático em Portugal. No que diz respeito à sua pergunta, qualquer outro operador, na sequência de uma operação destas, poderá tentar reagir. O que torna ainda mais complexa esta operação, porque só há 2 operadores de televisão para 4 operadores de comunicações. Portanto, é fácil de ver que a evolução será uma evolução que ainda será mais perniciosa para o mercado das comunicações eletrónicas em Portugal. Obrigado. Ainda vou voltar a esse tema, mas antes disso queria perguntar ao Dr. André Gurjão sobre os últimos desenvolvimentos desta semana. A ANACOM rejeitou uma proposta inicial que tinha a ver com a densidade e com os serviços mínimos do CTT e apresentou uma nova proposta. A nível do Serviço Universal, quais são as expectativas do CTT para os quadros que se avizinham e também a nível das futuras fixação dos preços do CTT de correio, que são muito importantes para a evolução das receitas, que são a grande fatia da operação da empresa. Quais são as expectativas que tem? Deixe-me, provavelmente, enquadrar aqui um bocadinho e ali estava, quando na apresentação da ANACOM falava do setor postal, viu-se que a maior parte das iniciativas estão focadas no CTT, ou seja, nós temos uma relação muito direta da ANACOM enquanto prestador do Serviço Universal, que hoje em dia tem um peso no que é o setor postal muito relevante, nas comunicações e também na apresentação estava claro o que é o Serviço Universal hoje em dia tem um peso muito pequeno
e não sei se hoje em dia é um sustentáculo das telecomunicações, como ainda no serviço postal é o sustentáculo da prestação de um serviço para toda a população. Tendo dito isto, todo o pacote regulatório, obviamente, para nós tem uma importância grande. Nos últimos anos, eu penso que a interação e o trabalho com a Anacom, o trabalho da Anacom relativamente à relação que tem sido feito de uma forma inteligente e é o que nós esperamos que continue a ser feita. Ou seja, nós enfrentamos, e o nome do Congresso, como eu já disse, diz isso, enfrentamos um mundo a ficar mais digital. Todos os anos ficou ali patente que o nosso correio cai, 4,5% nos últimos anos, 4,5% nos últimos anos, mas todos os anos cai, é uma tendência que nós sabemos. Isso reduz-nos as economias de escala e, obviamente, tem que nos dar a possibilidade, se o quisermos, porque existe liberalização do mercado, de podermos rever os preços de acordo com essa perda de eficiência que tentaremos sempre combatar, nomeadamente com a economia digital, mas que há limites e há escalas a partir das quais não se pode ultrapassar. Ou seja, se há 5 anos atrás levávamos, e há bocadinho vimos as telecomunicações, por isso eu vou utilizar esta região, aquela região sudoeste do Alentejo, que é mais fraquinha em termos de cobertura, telecomunicações, se essa região no passado enviava-nos 1000 cartas e hoje enviamos 10, provavelmente a escala que temos para cobrir essa zona é a mesma e por isso não conseguimos, por muito eficiente, não conseguimos reduzir a escala. Isto para nós é um ponto importante, é que eu acho que o regulador tem aqui um papel muito importante, mas acho que o concedente do Estado tem um papel ainda mais importante. E o que eu espero é que o nosso regulador seja um proativo a fazer ver ao Estado as preocupações que o setor postal tem que enfrentar no futuro. Achamos que a tendência que enfrentámos nos últimos anos, temos conseguido de uma forma bastante tranquila enfrentá-la e migrar para sermos mais eficientes, migrar para sermos capazes de colmatar parcialmente a queda de tráfego com maior eficiência e colmatar parcialmente a queda de tráfego também com aumento de preços. Achamos que é isso que deve fazer parte. Nos critérios de densidade de rede, não houve grande alteração face aos que existiam. Nós quisemos melhorar um bocadinho e que era, sendo objetivo, era reduzir alguma densidade, nomeadamente dos marcos de correio. Foi uma das partes que não foi aceito pela Anacom, infelizmente, porque hoje em dia as pessoas não usam muito os marcos de correio ou usam muito marginalmente os marcos de correio, nomeadamente nas grandes cidades, onde há muitas alternativas quando querem deixar uma carta. Mas para nós não é, ou seja, achamos que continua a ser algo que conseguimos encarar, conseguimos manter esta prestação, achamos que tem que ser reequacionado. Em 2020, como estava ali patente e como todos sabemos, a concessão do Serviço Universal terá que termina esta. Haverá uma nova ou não haverá uma nova e em que termos é um ponto importante. O único ponto que eu gostava que aconteça, ou em termos de regulação gostava de ver no futuro, era uma regulação não só virada para o CTT, mas também virada para todo o mercado. Há um dos princípios que está na lei postal, que é garantir alguns direitos aos consumidores, que eu, enquanto CTT, garanto que nós fazemos todos os esforços todos os dias para cumprir, nomeadamente um dos temas que ontem e hoje vai ser discutido, que é o tema da confidencialidade, do sigilo, da proteção de dados. Temos vários mecanismos, estamos a trabalhar para ainda melhorarmos os mecanismos que temos. Não sei se os outros operadores alternativos têm mecanismos ou não, não sei. Não sei dizer, não vou dizer que têm ou não têm. Como também me preocupa que, e isto, eu ainda hoje de manhã comentava numa conversa de café, que há uma preocupação no caso da Holanda e que também existe em Portugal, que é uma concorrência leal ao nível do mercado de trabalho. Como sabemos, nós, empresas mais estabelecidas, temos várias obrigações laborais com as quais cumprimos e com as quais nos sentimos obrigados a cumprir. Muitas das vezes a concorrência que surge não tem este nível de preocupação, o que vai fazer com que a qualidade do trabalho e a qualidade do serviço se degrade para todos. A tendência é, se não conseguimos que seja igual ao nível que temos hoje em dia, provavelmente migraremos para o nível que temos pior. E isso é mau para o consumidor e eu, mais uma vez, eu acredito que a regulação tem que ser vista tendo em conta o consumidor, tendo em conta que o consumidor deve ter o direito de opção, físico, digital, omnicanal, o que ele quiser, e deve ser feita para que sustente o Serviço Universal Postal como uma das alternativas que o consumidor terá. O tempo já está a acabar e nem sequer falámos do acesso progressista à fibra, mas antes disso queria ainda perguntar à Sónia, fazer um bocadinho follow-up do que foi dito até agora. Nesta questão de fusões e aquisições,
entre mídia e telecoms, estamos perante um pesadelo regulatório, é regulável, há questão até por vezes de nem sequer se perceber bem exatamente qual é o problema de que estamos a falar. Há remédios possíveis que possam funcionar nestes casos? Eu, desta vez não vou responder diretamente à sua pergunta sem antes fazer uns comentários prévios. Primeiro, relativamente à exclusividade, ao acesso aos conteúdos, a Mel Altice já demonstrou, e aliás é uma posição já assumida há muito tempo, de que não acredita em acessos exclusivos e em disponibilização exclusiva de conteúdos e que acredita no acesso universal de conteúdos, tal como aliás é uma postura bem conhecida e assumida pela Altice e pela Mel no que diz respeito aos conteúdos desportivos essenciais, que são essenciais para o consumidor. Posição essa que foi já manifestamente demonstrada e que a Mel, numa postura proativa, quis resolver. Portanto, o acesso universal de conteúdos faz parte da estratégia da Altice. A Altice assenta, e isso é transparente, foi transparentemente anunciado em várias geografias, aliás, está a ser transportada para Portugal a estratégia que já está a ser utilizada em outros países pelo Grupo Altice, que é uma estratégia assente na convergência, telecomunicações, conteúdos e publicidade, e acreditamos que isso não é, acreditamos que isso é mesmo o futuro no sentido de promover a produção de conteúdos nacionais, porque de facto, mantendo o status quo, temos um problema para resolver, porque temos de facto necessidade de investimento nesse tipo de conteúdos e na produção de conteúdos em português, porque há aqui uma aposta também clara da Altice no mercado português e em Portugal. E depois há aqui também que ter em conta que qualquer investimento naturalmente se espera o respectivo retorno e, portanto, há aqui um conjunto de temas que para mim são um bocadinho teóricos do ponto de vista da teoria do direito à concorrência, mas depois na prática, se nós formos ver naturalmente que há aqui uma necessidade e uma vontade de retorno de investimento apostando num país que é Portugal, e isso é uma vontade manifesta com esta operação. Agora, voltando e respondendo há outra coisa que também queria dizer. Quanto ao aproveitamento da informação dos concorrentes, eu isso aí acho que nem devíamos comentar, porque aí estamos mesmo num quadro de incumprimentos graves do ordenamento jurídico e, portanto, já neste momento temos formas de colmatar ou de calcular essas preocupações. Mas, como disse, já estamos no campo da ilegalidade, eu aí nem faço comentários. Quanto aos possíveis ou necessários compromissos, nós acreditamos, e aliás, como eu disse na primeira resposta relativamente a este tema, nós acreditamos claramente nos reguladores que temos em Portugal, aliás, que já deram mostras de conseguir, através das suas políticas e intervenções regulatórias, colocar Portugal na linha da frente, como aliás no caso da fibra é manifesto, aliás, nem preciso de falar, ou seja, basta olhar para os slides e, portanto, acreditamos ter reguladores completamente à altura para encontrar e para fazer face a estes novos desafios, que são disruptivos, obviamente, do mercado, mas é isso, vivemos uma disrupção para a qual temos todos que estar preparados para vencer e, portanto, acreditamos sim que há níveis e possibilidades de trabalho conjunto entre o mercado e os reguladores setoriais, no sentido de ser possível este tipo de disponibilização de cada vez melhores serviços, conteúdos aos consumidores e, em última palavra, de fazer face a um mundo que, de facto, estamos aqui todos a esquecer, que é a forma de podermos concorrer globalmente com os tão chamados, os tão nomeados OTTs e, portanto, parece-me natural esta estratégia de encontrar formas de concorrência com esse tipo de operadores, já que não posso estar aqui a falar com eles sobre custos de regulação e sobre proteção ao consumidor e portanto, faz parte de toda esta estratégia de tentar encontrar formas de concorrência global. Madalena, há um ano atrás, se bem me lembro,
focou muito da sua intervenção também no acesso progressista à fibra e nessa questão, principalmente do lado empresarial, das dificuldades que tinham por vezes em fazer ofertas para empresas. Passado um ano e depois de alguma evolução e de certos episódios entre a Anacom e Bruxelas, em que ponto é que estamos no acesso progressista à fibra? A situação melhorou ou nem por isso? Antes de ir lá, deixa-me só comentar aqui. É uma frase. Alguém falava ontem, you need to walk the talk. O track record da Altice em termos de cumprimento de compromissos não é brilhante. É só aqui um pequeno à parte. Vamos então à sua pergunta. Eu acho que não vale a pena falarmos no passado. Houve uma decisão, foi adotada, foi contra tudo e todos, foi contra a Comissão, foi contra o BEREC, foi contra alguns reguladores, foi contra os operadores, à exceção da MEO, enfim. A Vodafone queria uma solução de coinvestimento, era a solução eficiente para Portugal, no nosso entender, sobretudo naquelas zonas onde só a PT, ou somente para a PT é que é mais barato construir fibra, porque já lá tinha infraestruturas, porque é a dona das condutas, enfim, não me vou estender. A não regulação, a única coisa que faz é incentivar aquele operador a ir sozinho. E isso para Portugal não é bom. Enfim, os outros têm que encontrar outras soluções, mas é o que é. Eu acho que agora temos que olhar para o presente e para a frente. Para a frente é que é o caminho, não é? E aqui, o que é que a Anacom pode fazer? Portanto, temos um novo conselho que vem cheio de vontade, que já deu aqui um belíssimo sinal em termos de parecer negativo à operação da Mídia Capital e temos muita fé que resolva aqui 2, 3 pendentes dessa regulação. Porquê? Porque o pressuposto de não regular eram 2, 3 coisas. Uma era que houvesse uma oferta de acesso a condutas e postes que fosse forte, mas que fosse melhorada. Okay? Que se introduzisse, que a PT introduzisse uma coisa que é o princípio de equivalência de inputs, que é basicamente dar aos outros na exata medida em que dá a si própria. Nós não só não vimos essa melhoria a ser introduzida, como em junho a Anacom, e aqui o Sr. Engenheiro Luís Manica disse-o, teve que suspender as alterações que a Altice MEO propôs, porque até pioravam. Okay? Introduziu custos, introduziu prazos que não estavam previstos e, portanto, até piorou. Aliás, desde que a nova gestão entrou, que isso tem acontecido. O segundo tema que decorre da regulação do mercado 3 ou da fibra global, outro pressuposto. Portanto, a Anacom dizia, bem, também não, naquelas zonas há uma rede rural de terceiro, fibra global, que dá acesso a todos os operadores. E aquilo que vemos é que a rede foi construída com 50 milhões de dinheiro público dos contribuintes em 2010 e que desde 2013 a única operadora que acede é a PT. Portanto, questiona-se se será ou não será uma rede da PT, enfim, não vou entrar por aqui. Não houve evolução. Não houve evolução nenhuma. Há mais de 4 anos, ou há cerca de 4 anos, que a Vodafone tenta aceder os outros operadores, tanto quanto sei também. E, portanto, eu sei que a Anacom vem cheia de vontade de resolver esse problema e isso é um bom caminho para a frente no que respeita ao tema do acesso a redes e infraestruturas da PT. E já agora deixe-me acrescentar, se queremos entrar na Madeira, porque eu creio que, enfim, que é um tema, queremos entrar nas ilhas, então também temos que rever o preço do circuito onde a PT tem um monopólio. É outro tema que também, enfim, eu ligava e acho que é fulcral porque é que aqueles clientes não vão ter escolha no preço e em ofertas concorrentes, não é? Filipe, antes deste tema dos mídias, das telecoms, a telenovela anterior tinha sido com os conteúdos desportivos. Isso já foi fechado, já houve um acordo de partilha entre todos. Contudo, há uma questão ainda que está a ser analisada pela Autoridade da Concorrência que tem a ver com o prazo dos contratos com os clubes de futebol. Há alguma abertura por parte da nós e também da MEO para rever esses prazos? O que é que esperam desse processo? 2 comentários antes. Isto começou a última, tenho sempre... Perco a oportunidade de dizer algumas coisas, porque elas já disseram e quero sempre comentar qualquer coisa. Em relação à estratégia propalada pela Altice, pelo mundo inteiro, eu tenho várias frases a dizer exatamente o oposto. Não queria deixar de dizer, porque recolhi várias declarações a dizer que vamos apostar fortemente nos conteúdos por forma a nos diferenciarmos face aos outros operadores de comunicações. Portanto, em relação a isso, está tudo dito. Em relação ao que a Madalena disse, portanto, diferenciar face aos outros significa ter exclusivos, totais, parciais, o que quisermos chamar. Em relação ao que a Madalena disse, eu sublinhava e dizia que é insustentável e apelava à Anacom a uma intervenção urgente. A nós está há 3 anos a queixar-se em todas as instâncias sobre o tema da fibra global. É um escândalo nacional. E não há dúvidas da relação com a PT, porque até há administradores comuns. Mas, enfim,
É um escândalo nacional. Só para fazer um comparativo, para todos perceberem, na mesma altura em que se deu dinheiro à fibra global para construir rede, deu-se dinheiro à DST para construir rede. Em cima da rede da DST operam todos os operadores, a Meo, a Vodafone e a nós. Em cima da rede da fibra global, onde já há milhares de clientes, só opera um operador, que é a Meo. Não é preciso explicar mais nada, algo está mal. E é urgentíssimo intervir, porque o mercado está a secar. Porque quando nós lá formos, no dia em que alguém resolver o tema, e nós lá formos bater à porta, os clientes estão fidelizados na Meo, que já lá foi, e já lá está, há 3 anos. Pronto. Portanto, não podia deixar de sublinhar. No que diz respeito à ORAC e à ORAP, urge intervir. Foi uma excelente decisão, corajosa e importantíssima, a da suspensão das ofertas, que a Anacom tomou em junho, mas agora temos que dar o passo à frente, discuti-la e pô-la totalmente operacional, com a equivalência de inputs operacional para os restantes operadores. No que diz respeito à pergunta dos conteúdos, deu-me um certo gozo ouvir a Sónia dizer que tinha tido a iniciativa de partilhar os conteúdos. Foi quase. A iniciativa pertenceu a nós. Pronto. E é natural que eles tenham aderido, porque havia um certo desequilíbrio sobre a quantidade de conteúdos que estavam de um lado e do outro. Mas, dito isto é só a parte da graça. Dito isto, foi muito positivo. Dito isto, foi muito... Não, é uma questão de negociação de mercado. Dito isto, foi muito positivo e acho que é um excelente exemplo. É um excelente exemplo de partilha, é um excelente exemplo de autorregulação que desmerece qualquer intervenção, ou não necessita de qualquer tipo de intervenção da autoridade da concorrência. E, portanto, nós não estamos a aguardar nenhuma intervenção extraordinária da autoridade da concorrência e aguardamos serenamente, se eles entenderem conversar connosco, aguardamos serenamente sobre o que quer que queiram propor, sendo que o que quer que queiram propor não pode prejudicar o equilíbrio entre os vários mercados que estão aqui em discussão. Ok, obrigado. Só mais uma pergunta aqui para o Dr. André Gurjão. Está também em curso ainda uma análise sobre a abuso de posição dominante por parte do CTT a análise por parte da Autoridade da Concorrência. Tem alguma expectativa em relação a esse dossiê e tem havido alguma evolução a nível da forma como o operador postal dá acesso à sua rede normal de correio? Eu já acho que penso que foi há 2 anos, já disse, o CTT sempre deram acesso à sua rede. Qualquer empresa em Portugal pode ter acesso à nossa rede. Operadores, nós lançámos um acesso a operadores à rede postal e à infraestrutura que, curiosamente, a empresa que se queixou à Autoridade da Concorrência não usa. Neste momento, até praticamente, temos muito pouco uso desse acesso à nossa rede. E eu continuo a utilizar o outro acesso que nós disponibilizamos para qualquer cliente. Eu acho que isto não é uma questão, eu acho que no mundo inteiro tem-se visto tipos de acesso que foram solicitados por parte dessa empresa que fez a queixa à Autoridade da Concorrência, não existe exemplos, e os casos que existiram foram revertidos pelo impacto que isso tem, primeiro, na segurança da rede, na eficiência da rede, e o Serviço Postal, já há bocadinho eu comentei, um dos desafios que nós temos é sermos eficientes à medida que o tráfego cai, e, além do mais, também tem muito a ver com a sustentabilidade global deste serviço. Um dos temas que eu acho que vai ter que ser pensado na nova diretiva é qual é que é o papel da concorrência que se quer neste serviço, ou seja, uma concorrência que faz uma concorrência global. Eu diria que é positiva, é sempre positiva a concorrência. Não sei se é fácil num setor que está em queda e que para o prestador do Serviço Universal, que tem grandes economias de escala, que cada vez tenta utilizar essas economias de escala, diversificando-se para negócios como o comércio eletrónico,
que estamos a fazer, quer para o desenvolvimento do Banco Postal, Banco CTT, como forma de utilizarmos a rede de acesso ao cliente final, ou a rede de postos de correio, ou de estações de correio, ou como nós chamamos, lojas CTT. Estes desafios todos, o prestador do Serviço Universal tem hoje em dia no mercado que está a contrair. Um novo operador a entrar é um desafio muito grande conseguir competir num mercado que cai 4% ao ano, pode cair um bocadinho mais, pode cair um bocadinho menos, mas esse é o grande desafio que nós temos. E eu acho, estamos muito tranquilos relativamente ao processo, achamos que, como eu já disse, sempre demos acesso, nunca tivemos abuso de posição dominante, acho que temos condições, tenho a certeza absoluta que temos condições igualitárias para todos, quer para clientes, quer para utilizadores da nossa rede ou outros prestadores do Serviço Universal, para as regiões onde eles não consigam servir diretamente. Achamos e gostaríamos que, se houver concorrência, que ela também faça concorrência direta, ou seja, com uma rede montada, pelo menos em parte do nosso país. Hoje em dia temos um prestador, curiosamente, que migrou do serviço de comércio eletrónico ou do expresso, do negócio de expresso, para os serviços postais, o que tem algumas sinergias. Nós estamos a fazer um pouco a migração ao contrário, porque o negócio das encomendas é o que está a crescer mais neste momento, é o que está a crescer neste momento, mas é esse tipo de concorrência que eu acho que deve ser promovida, é esse tipo de concorrência que eu acredito que a diretiva e a lei postal quis promover e quer promover. Como eu disse, é um desafio grande, se para nós é um desafio a sustentabilidade do Serviço Universal, é um desafio num mercado que está em contração, encontrar novas formas de crescer. Sónia, para terminar, não queria deixar de Falar da Europa. Só para terminarmos, já temos o nosso tempo. Gostaria. Sim, eu vou ser muito rápida. Dois temas, só para serem os dois temas em que eu quero mesmo comentar. Primeiro, e só porque é muito mais pequeno, Madeira e Açores. Gosto muito que tragam este tema à colação. Ótimo que a Vodafone queira praticar preços mais baixos aos consumidores da Madeira e dos Açores. De certeza que o meu amigo Alex vai adorar receber hoje um pedido de aumento de capacidade da Vodafone que tanto espera há tanto tempo. Não há os preços que praticam. Os preços já tiveram uma intervenção muito grande da Anacom. Todos conseguiram um aumento de capacidade. O Alex está à espera da Vodafone neste momento. Já explicamos. Segundo tema, Horácio Orap. Nós, e na nossa posição relativamente a todo o tema da fibra, manifestámos e temos vontade e compromisso de cumprir naturalmente, mas de ir além até do comprometimento no sentido de aproximar as ofertas da equivalência de input, e isso está assumidíssimo que o compromisso temos. Há aqui alguns temas que nós queremos resolver e que já endereçámos à Anacom, porque existem algumas dificuldades que decorrem não de não termos uma equivalência de input nas ofertas, mas decorrem, se calhar, de algumas faltas de interpretação de alguns dos termos das ofertas. E eu estou a dizer isto porque equivalência de input não é com propriedade, ou seja, a propriedade das condutas e dos postos não podem ser postas em causa e, portanto, tem que haver regras de acesso, regras essas que são claríssimas e são muito transparentes. E, portanto, esta aproximação à equivalência de input tem que trazer, naturalmente, uma maior exigência também ao nível dos operadores que acedem e não haver uma utilização completamente indevida das infraestruturas da PT, sem pedidos de intervenção, sem todos aqueles procedimentos que nós próprios cumprimos na nossa casa e na nossa rede e, portanto, os outros operadores, obviamente, que também têm que os cumprir. Portanto, um poste existe, o poste é da PT, não está em compropriedade com todos os operadores do mercado e, portanto, há um conjunto de situações concretas que já foram endereçadas à Anacom e que aguardamos a todo momento poder reunir com a Anacom para dar e demonstrar todos estes dados relevantes e informações que temos e fotografias que demonstram a necessidade de intervenção não só ao nível da PT, mas ao nível das beneficiárias das ofertas. Comentários rápidos. Já agora aproveito para perguntar a mesma coisa que me a Filipe, se estariam disponíveis para encontrar um compromisso nos prazos dos contratos com os clubes de futebol a nível de conteúdos. Nesse tema estamos, aliás, eu acho que a forma de ver esse tema é a forma da PT ver esse tema é a forma como vê os outros, ou seja, estamos com
obviamente, tranquilos e endereçaremos qualquer tipo de intervenção, compromisso, no contexto em que ela existir. E, portanto, aguardemos tranquilamente, qualquer posição de qualquer regulador e trabalharemos nesse sentido, no devido contexto. Muito obrigado. Temos que terminar aqui. Queria agradecer aos membros do painel e agradecer a todos pela vossa presença e espero que tenham gostado do debate. Obrigado.